Olá, bem-vinda para essa aula de Onco Yoga que tem o objetivo de te passar alguns exercícios desse método que vão te ajudar a retomar de forma segura e gradual a sua mobilidade pós-cirúrgica, caso você tenha feito alguma cirurgia de mama. Eu sei que quando fala yoga, muita gente já pensa em super alongamento, super flexibilidade, mas por isso que esse método se chama Onco Yoga. Ele é focado em quem vive esse desafio do câncer e do tratamento oncológico. E se você está vivendo no pós-cirúrgico de mama, essa aula com certeza é para você. Se você não me conhece, eu sou Camila Ron, sou professora de yoga e ano passado eu tive câncer de mama. E além da químio, da rádio, eu passei por uma mastectomia bilateral com prótese atrás do músculo e tirei alguns linfonodos da axila e do peitoral. A recuperação desse tipo de mastectomia com reconstrução desse jeito é conhecida por ser bem chata e dolorosa. E realmente foi. Mas como esse método Onco Yoga surgiu a partir dessa minha experiência, tudo nele, tudo que a gente faz nesse método é adequado para quem vive esse desafio do câncer e nessa aula em especial para quem também fez alguma cirurgia de mama. Então manda essa aula para quem você conhece que fez ou vai fazer, porque nela eu vou ensinar movimentos suaves que eu fazia já a partir da minha segunda semana pós-cirúrgica e que me ajudaram muito na minha recuperação. Claro que o mais indicado seria eu estar aí com você, te vendo e te ajustando, mas como nem sempre isso é possível e como a gente nunca vai forçar além dos seus limites, eu acredito que essa aula possa sim te ajudar. Antes de fazer ela, se certifica de que os seus pontos já estão todos sequinhos e cicatrizados e sem risco nenhum de abrir. Como eu falei, a gente nunca vai forçar além dos seus limites, mas como é uma cirurgia, essa região ela vai sim estar sensível e é comum que a gente sinta dor, mas nem sempre essa dor ela é ligada ao risco de abrir os pontos. Então, às vezes, é uma dor por ter formado fibrose, pelos tecidos estarem mais enrijecidos e só da gente respirar profundo, a gente já sente ali esse repuxar. Por isso que é importante a gente começar a perceber esses vários tipos de dores, que tem aquela dor ruim, sim, do inflamado, no local do ponto ainda cicatrizando, que não é o que a gente quer. Mas essa dor de esticar e de alongar os tecidos do entorno, ela é inevitável. Mas vamos lá para nossa aula. Vai ser uma aula curta e objetiva, e a gente vai usar alguns acessórios para dar esse suporte ao nosso corpo em recuperação, para que essa mobilidade que a gente vai fazendo acontecer, ela venha aos poucos e com muito suporte. Então, tem aí com você duas almofadonas, que podem ser dois travesseiros, mas aquele mais firme, duas mantas, que podem ser mantas mais firminhas e grossas, um banquinho ou uma cadeira e uma parede, que pode ser um painel ou uma porta. E a gente vai começar em pé, viradas para sua parede, para eu te ensinar uma técnica muito legal e muito acessível para você fazer todo dia um pouquinho. Então, a técnica da aranha na parede é literalmente a gente caminhar com a pontinha dos dedos na parede igual uma aranha, mas a gente vai fazer isso com os braços estendidos. Então vira de frente para sua parede ou painel, estende os braços, começa ali baixinho até a pontinha dos dedos apoiarem, chega os seus pés para frente até eles ficarem bem embaixo do seu tronco e começa a caminhar com os braços estendidos até você localizar aquele repuxazinho lá na sua axila. E aí, cuidado só para não subir os ombros para as orelhas, deixa eles encaixados e percebe se quando você sobe, se você tende a arrebitar o bumbum lá atrás. Isso é o corpo tentando sair do alongamento onde deve, que é a axila. Então, contrai o seu abdômen, encaixa o quadril e chegou no seu limite, que é quando repuxa lá na sua axila, deixa os ombros encaixados. A gente vai descer de volta com os braços estendidos na inspiração. E a gente vai subir na exalação. Então, exala devagar, sobe devagar. Por que na exalação? Porque quando a gente exala, a gente contrai a musculatura do seu abdômen e quando você está subindo o braço, isso já vai dando uma alongada ali na sua axila. Chegou no seu limite, desce de novo na inspiração. Faz isso alguns ciclos, pode ser que você consiga chegar até mais pertinho da parede, mas explora qual é o seu limite hoje e não força além dele. É legal porque depois dessa aula de hoje você já vai ver que vai mudar, o seu limite vai aumentar um pouquinho aí. E aí percebe se você sente um repuxar ardido na axila. Se sim, pode ser que você esteja com cordão axilar. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para ilustrar o que é esse tal do cordão axilar.
É uma fibrosezinha ao longo do vasinho do sistema linfático e ela é bem ardida quando a gente estende e alonga. E o único jeito de soltar ela é paciência e respiração profunda, e esse movimento que a gente está fazendo ajuda bastante. Então, quando você estiver na 5ª repetição mais ou menos, a gente vai deixar os braços lá no seu limite. Relaxa o braço esquerdo para baixo e aí com o seu braço direito lá no seu limite, que pode ser menos ou até mais do que eu estou fazendo aqui, a gente vai começar a girar o seu corpo inteiro para o lado esquerdo. Deixa a mão lá, deixa o braço estendido, vai devagar, porque isso de girar o corpo de lado, você já vai começar a sentir aqui no seu peitoral direito. E aí é outro tipo de dor, outra sensação. Respira aqui, não precisa forçar. Chega no seu limite dessa abertura, pode ser que você esteja girando menos, e respira. A respiração, ela é uma massagem que vai ajudando a soltar essa fibrosezinha. De novo, tenta relaxar esse ombro direito, pressiona a sua mão direita na parede, e à medida que você vai respirando profundo, veja se você pode girar um pouquinho mais de lado, vamos empurrando esse ombro esquerdo para trás, isso vai te ajudar a alongar o seu peitoral. E se você colocou a prótese atrás do músculo do peitoral, como foi o meu caso, isso aqui é bem dolorido, esse esticar, esse alongar aqui do peitoral, porque a prótese ela tá ali empurrando o seu músculo. Então vai com calma, respira profundo. Se você tá apenas algumas semanas da cirurgia, provavelmente você vai estar muito menos aberta e tudo bem, é isso mesmo. Eu estive aí também, respeita o seu limite hoje e respira. E aí, depois de alguns ciclos de respiração, relaxa esse braço, dá uma soltadinha devagar, fecha os olhos, percebe a diferença entre os dois lados, se o ombro direito está um pouco mais relaxado que o esquerdo. E a gente vai repetir isso para o esquerdo. Então, vira de frente para a parede de novo, faz a sua aranha com os braços estendidos. Acha o seu limite, não força além dele, relaxa o braço direito e começa a girar para o seu lado direito, devagar, até você sentir repuxar no seu peitoral do lado esquerdo. Relaxa, encaixa o ombro esquerdo e a cada respiração profunda, de repente você pode até girar um pouquinho mais, mas não força. Usa a sua respiração, foca na sua exalação profunda, vai até o final dela, porque ela já vai ser um alongamento bom aí para o seu peitoral. E devagar relaxa esse braço e percebe como é que você tá. E a gente vai voltar lá para o chão. Essa técnica a gente vai repetir no finalzinho dessa mini aula para você ver o antes e o depois. Depois da nossa aranha na parede, a gente pode deitar tanto na cama quanto no chão. Eu vou fazer aqui no chão, mas fica à vontade para fazer na sua cama. A gente vai pegar os seus almofadões e vai usar a sua parede, que pode até ser a cabeceira da sua cama, para criar uma superfície inclinada em que você vai inclinar esses almofadões para a gente não ter que deitar totalmente na horizontal. Pede ajuda de alguém para pegar esses pesos para você não ter que pegar peso. Cria lá a sua superfície inclinada, a gente vai deixar uma mantinha de cada lado do seu corpo e você vai apoiar a sola dos pés no chão, segura atrás das coxas e começa a deitar devagar lá nas suas almofadas. Começa a relaxar um pouquinho a sua lombar. E aí aqui você já vai sentir que já é uma pequena abertura de peito. Então, para a gente dar suporte para essa abertura não ser muito intensa, eu recomendo você dobrar a sua mantinha de forma que ela fique alta, para você poder apoiar o seu braço, um de cada lado do seu tronco. E aí você vai girar as palmas das mãos para cima. Acomoda os seus ombros, não deixe eles subirem lá para cima, para as orelhas. Fecha os olhos aqui um pouquinho e vai acomodando o seu corpo. Pode afastar um pouquinho um pé do outro e ver se dá para juntar os dois joelhos um no outro. E aí a gente vai tentar soltar aqui os seus ombros. Eu sei que qualquer aberturazinha de peito já começa a alongar o peitoral. Por isso que é importante você subir o seu braço com a ajuda dessa mantinha na altura que for confortável para você não ficar sentindo um super alongamento aí no seu peitoral. Então, se precisar, pode até empilhar
várias mantinhas ou várias almofadas para o seu braço não ficar tão baixo lá embaixo. E aí você vai fechar os seus olhos, vamos inspirar profundo, sente que essa inspiração já vai alongar o seu peito. Pausa no final da inspiração e exala. Vai soltando bem as costas. E a gente vai ficar aqui um pouquinho com esse apoio embaixo do braço, esse apoio nas costas. E se você subir o seu braço como eu fiz aqui, você não está sentindo alongar nada no seu peito, pode experimentar desdobrar um pouquinho a mantinha ou até mesmo deixar só uma para cada braço. E aí a gente vai ficar aqui um pouquinho e eu vou te ensinar uma técnica muito eficiente de respiração, em que a gente vai começar a contar o tempo da sua inspiração e exalação, que eu chamo no programa Onco Yoga de respiração terra, porque ela ajuda a gente a aterrar a sua atenção e sair um pouquinho desse desconforto aqui da região do peito. Então fecha os olhos e na próxima inspiração, conta em quantos tempos você está inspirando. Pausa um pouquinho. E na próxima exalação, conta em quantos tempos você exala. Quando todo o ar sair, pausa um pouquinho. E de novo, inspira e conta em quantos tempos você está inspirando. Pausa um tempo. E exala profundo, conta em quantos tempos você exala. E pausa um tempo. E continua fazendo essa respiração terra e veja se você pode inspirar e exalar no mesmo tempo de duração, tanto na ins quanto na exalação. Então vai calibrando e ajustando para que esses tempos sejam parecidos. E vamos tentar colocar um tempo a mais, tanto na ins quanto na exalação. Comece a escutar a sua respiração, de preferência pelo nariz. A não ser que o seu nariz esteja entupido, pode ser pela boca nesse caso. E aí agora vamos experimentar aumentar a pausa para 2 tempos. Então inspira na sua contagem, segura lá, 1, 2 e exala na sua contagem. Quando terminar de exalar, segura, 1, 2 e continua você mesma contando. Vai ajustando um pouquinho aqui e ali nesse método Onco Yoga, tudo com base no que você está sentindo, por isso que eu não vou definir um tempo aqui de contagem. Ajusta o seu tempo para o seu corpo. Quando você terminar de exalar, inspira profundo, expande bem o peito sem contar e no final da inspiração, segura. Suspira pela boca. Isso. E aí, a gente já deu um tempinho aqui para o seu corpo ceder. Vamos experimentar desdobrar essa mantinha dos seus braços, deixa ela mais baixinha. Você pode até tirar a mantinha se você quiser. A gente quer que o braço fique um pouquinho mais baixo, para que com isso alongue um pouquinho mais. Então, de repente, você pode experimentar tirar as suas mantas e deixar o braço pesar no chão. E aí isso vai alongar um pouquinho mais aqui o seu peitoral. Fica aqui um pouquinho, se tiver demais, volta aquela mantinha lá embaixo e experimenta a altura que funciona aí para o seu corpo. E aí, sabe aqueles anjinhos na neve, quando a gente vê em filme ou quando a gente deita na neve, as pessoas abrem e fecham os braços igual uma asa no chão? A gente vai fazer isso aqui. Então, deixa o seu braço pesadinho e começa pela mantinha, pelo chão, a subir eles um pouquinho na direção das almofadas e a descer na direção do seu quadril. E faz isso algumas vezes, como se você estivesse desenhando aquela asa do anjo aí nos seus apoios. E só de subir um pouquinho os seus braços, pode ser que você já sinta pegar aqui no seu peitoral, aquele esticazinho aí.
E você sempre pode recuar um passo. Então, se estiver muito baixo, dobra a sua mantinha, deixa o seu braço mais alto e faz esse anjinho aqui, essa asinha algumas vezes. Tenta deixar o peito pesar, os ombros também. Isso. E aí pausa um pouquinho. E aí você vai levar as suas mãos nos seus ombros. E aí a gente vai apontar os seus cotovelos um pouquinho mais para cima, vai sentindo como é que a sua axila se manifesta quando a gente levanta os cotovelos, chega no seu limite. E aí devagarinho começa a abrir os cotovelos para as laterais. Chega no seu limite que o seu peitoral permitir. Começa a descer os cotovelos para as cinturas. E de novo, sobe os cotovelos naquele seu limite, não precisa forçar. Abre para as laterais e faz mais alguns círculos com os cotovelos. Pode ser bem pequenininho se você precisar, a gente está começando a soltar essa região, tanto da axila quanto do peitoral. E gira para o outro lado, inverte o sentido. Vai pequenininho, porque a gente quer passinhos bem micro aí para a gente começar a ganhar familiaridade com essas sensações, que são muitas. Isso. E aí pausa com os cotovelos lá para cima. E você vai agora segurar nos seus cotovelos com as suas mãos. E relaxa um pouquinho aqui os braços na barriga. Relaxa os ombros. E aí você vai aproximar os seus pés. E a gente vai afastar os joelhos um do outro, faz aquela perna de borboleta, você pode até apoiar nessas mantinhas ou almofadas aí pro lado. E aí volta, aproxima os seus joelhos. Então, fica com os joelhos grudados e dessa vez você vai começar a afastar os braços da barriga, segurando nos cotovelos. Acha qual é o seu limite até você sentir que a sua axila começa a te alertar aí que já chegou no limite. Fica lá. E desce de novo os braços para a barriga. E a gente vai juntar esses dois movimentos. Então, devagarinho, volta a subir os cotovelos e afastar os seus joelhos bem devagar enquanto você exala. E inspira, você vai voltar. Não precisa fazer força, é só o movimento que vai acontecer aqui. Então, exala, afasta os joelhos. E a gente faz isso na exalação pelo mesmo motivo que eu falei da aranha na parede. E inspira, aproxima. Barriga, braço da barriga, joelho com joelho. Continua no seu ritmo e pode ser que à medida que você faça isso, seu braço sobe um pouquinho mais. Pode ser que você esteja lá com os braços do lado das orelhas. Vai explorando qual é o seu limite hoje e não força para além dele. Sente esse repuxar na sua exalação enquanto você sobe e volta. Isso. E aí vamos uma última vez. Fica lá um pouquinho no fim da exalação e volta. Isso. E aí a gente vai pegar a sua mantinha. Se estiver escorregando para baixo, pode subir um pouquinho o tronco. A gente vai pegar a sua mantinha e você vai colocar ela embaixo do seu ombro, do lado que você mexeu na axila dos linfonodos. E aí encaixa bem esse ombro em cima dessa mantinha e deixa lá uma passarela para você começar a apoiar o peito da sua mão nessa passarela dessa mantinha. E aí, só de fazer isso, pode ser que você sinta aqui o seu peitoral e experimenta, vê se dá para subir um pouquinho a sua mão, o seu cotovelo. Se tiver demais, desce esse cotovelo pertinho da cintura. E fica aqui, só essa mantinha embaixo do ombro já vai alongar, já vai te ajudar a encaixar o seu ombro de forma que a gente alongue essa região aqui da axila e do peitoral. E quanto mais o seu braço estiver lá para trás, mais você vai sentir a sua axila e respira um pouquinho. Você pode levar a mão atrás da cabeça se você quiser. E se você por um acaso estiver sentindo aquela dor ardida ao longo do braço e da axila, pode ser um sinal de cordões axilares, como eu falei já, que é aquele cordãozinho fibroso, ardido. E se a gente ficar aqui algumas respirações, pode ser que você até vai suavizando e rompendo alguns desses cordões. Respira profundo,
Foca na sua exalação, contrai o abdômen, que isso vai te ajudar a alongar a sua axila. Pode colocar mais uma mantinha ali para dar um apoio se o seu braço estiver flutuando. Fica aqui alguns ciclos, isso é legal fazer um pouquinho todo dia, quando você acorda, para a gente ganhar esse espaço, e foca na sua respiração, porque quando você exala, a gente alonga aqui. Isso, e aí começa a descer esse braço. E se você tirou linfonodo dos dois lados das axilas, faça isso para o outro lado também. Mas começa a girar para um lado confortável para você, porque a gente vai começar a sentar. E quando você sentar, senta confortável, pode cruzar as canelas. A gente vai simplesmente girar os seus ombros um pouquinho para trás, bem pequenininho. Isso, encaixa os seus ombros. E aí a gente vai começar a arrebitar o bumbum lá atrás e abrir o peito lá na frente. Pode até afastar o queixo do peito um pouquinho. E aí leva o queixo no peito e arredonda as costas lá atrás numa corcundinha. E quando a gente abrir o peito de novo, você vai inspirar. Arrebita o bumbum lá atrás e inspira. E exala queixo no peito, arredonda numa corcundinha lá atrás. Faz isso alguns ciclos e você vai sentir que essa abertura na inspiração, ela alonga o seu peito. E exala, arredonda um pouquinho. Isso, acha a sua coluna comprida e eu vou virar de frente para a câmera, mas você pode continuar do jeitinho que você tá. E aí a gente vai levar o seu braço direito atrás das suas costas. E se tiver muito intenso, pode só deixar a mão no quadril. Mas a gente vai encaixar esse ombro direito lá para trás e lá para baixo. E aí você vai girar o seu rosto para a esquerda. Isso. E começa a levar o queixo na direção do ombro esquerdo, com esse rosto ainda girado. Sente alongando aqui o seu pescoço do lado direito. E agora começa a subir o queixo lá para cima, com esse rosto ainda girado para a esquerda. E você vai sentir bastante, provavelmente, aqui o lado direito do pescoço. Então faz isso algumas vezes, desce o queixo e sobe, enquanto você encaixa aquele ombro direito lá atrás. E fica num lugarzinho que você sente mais e respira nesse lugar. Devagar volta, volta o braço. Vamos fazer círculos com os ombros para frente, bem pequenininho. Então, é uma cirurgia complexa porque envolve não só o peito, mas todos a cintura escapular, aqui o pescoço. Solta um pouquinho os seus ombros. E vamos para o outro lado, peito da mão esquerda ou atrás das costas ou simplesmente mão no quadril. Mas encaixa esse ombro lá para trás e para baixo. Começa a girar o seu rosto para o ombro direito. Leva o queixo na direção do ombro. E aponta o queixo na direção do teto com o rosto ainda girado. E faz isso mais um pouquinho. E experimenta algum lugar aí que você sente repuxar mais. Então, todo o entorno do local que foi mexido começa a reagir, a ficar com fibrose também. Então, vamos soltando. Isso. E aí, devagar, retorna. Isso. Fecha os olhos um pouquinho, percebe como é que você tá. E aí pode abrir os olhos e a gente vai pegar o seu banquinho ou a sua cadeira, pede ajuda de alguém aí para pegar para você não pegar peso. Vira de frente para ele, pode continuar sentada. Se você estiver na cama, eu recomendo você sentar no chão. E a gente quer ficar assim de frente para ele, com o quadril mais baixo do que a altura do assento. Que a gente vai apoiar os seus braços nesse banquinho e aí veja se dá para você chegar com os seus cotovelos lá. E a gente vai entrelaçar as suas mãos aqui. Veja se dá para levantar as suas mãos entrelaçadas. E aí a gente vai começar a caminhar com o quadril um pouquinho para trás. E só de fazer isso, você já pode estar sentindo alongar bastante a sua axila. Quem não estiver sentindo alongar nada, pode descer a testa no assento do banquinho ou da cadeira. E só esse movimento de levar o seu tronco para trás e descer a sua cabeça já vai começar a alongar
bastante aqui. E se por um acaso outros lugares do corpo estejam falando aí com você, esteja muito intenso esse alongamento no quadril, por exemplo, você pode ajoelhar em cima da sua mantinha para não doer o seu joelho e fazer isso desse jeito também. Mas o que a gente quer aqui é ceder o seu peso para trás, enquanto você vai ganhando essa amplitude aqui da sua axila. Não precisa forçar, eu sei, eu lembro que logo nas minhas primeiras semanas pós-cirúrgicas eu conseguia ficar aqui só. Então pode ser que seu limite seja esse, mas vai focando na sua exalação profunda para você começar a ceder aqui um pouquinho. Veja como é que veja como é que estão as suas costelas, se você está arrebitando o bumbum lá atrás, é de novo o corpo tentando sair do alongamento da axila, então contrai o abdômen e vai deixando que o peso do seu tronco te ajude aqui. De repente você até apoia a testa lá no banquinho, fica algumas respirações e devagar volta. E esse é bem intenso, então vai com calma. Eu recomendo que você, depois de fazer esse do banquinho, volte para a parede, refaça a aranha na parede, percebe se tem alguma diferença de amplitude de subir o seu braço. Tira uma foto antes e depois daquela primeira aranha na parede para a última e me manda que eu vou adorar ver e acompanhar a sua retomada gradual e segura de mobilidade. E esses foram só alguns dos exercícios que eu passo no método Onco-Yoga para quem está nesse momento pós-cirúrgico. E eu compilei todas as aulas de Onco-Yoga no programa Onco-Yoga, que é uma plataforma com mais de 70 aulas disponíveis e gravadas para você acessar onde você quiser e quando você quiser, até mesmo no hospital, deitada, fazendo algum exame, dá pra gente fazer o programa Onco-Yoga. E é muito legal porque cada módulo do programa é focado em um efeito colateral do tratamento. Então, por exemplo, tem um módulo inteiro para quem está no pós-cirúrgico de mama, em que eu passo exercícios e técnicas para serem feitas desde a primeira semana pós-cirúrgica, como, por exemplo, autodrenagem, que a gente vai ajudando no sistema linfático, fazendo uma drenagem suave para ajudar caso você esteja com esses cordõezinhos axilares. Então você vai encontrar exercícios desde a primeira semana até um mês depois da sua cirurgia, em que você vai com certeza ver bastante evolução no seu ganho de mobilidade. Além disso, tem módulos que focam na ansiedade, na fraqueza, na fadiga muito comum do tratamento. Então é para quem está tanto no pós-cirúrgico, quanto na químio, quanto na rádio, não importa qual a fase do tratamento, o programa Onco-Yoga. Eu criei ele durante todo o meu tratamento, eu passei por todas essas fases. E o grande bônus, o grande presente para quem entra para o programa é participar gratuitamente das minhas aulas semanais online pelo Zoom, onde a gente vai poder se conhecer mais, ter um contato mais personalizado, mais pessoal, não só comigo, mas com as outras pacientes oncológicas que fazem parte da comunidade Onco-Yoga. Então, além de praticar, fazer uma aula bem personalizada para cada uma, a gente vai poder ter esse momento de troca e de apoio tão importante durante esse desafio. Então, eu te convido a saber mais, a conhecer o programa, clicando no link aqui embaixo e lembrando que você tem 7 dias para testar, para entrar, e se por um acaso você não gostou, não fez sentido para você, todo o seu dinheiro vai ser reembolsado de volta. Mas eu acho que você vai gostar bastante e eu espero que essa aula de hoje já tenha te dado um gostinho do que é o programa Onco-Yoga.